Olá, povo desperto, eu sou a Renata Pereira, sou terapeuta holística e a gente entra hoje com mais um estudo de caso. Hoje eu vou apresentar o caso da Bianca e o que deu no mapeamento quântico que eu faço através da mesa quântica. Tá? A Bianca nasceu no ano de 1990 e é profissional de acupuntura. E ela me procurou porque as questões financeiras não estão fluindo muito bem. Então eu fiz um mapeamento para entender o que acontece que está bloqueando o fluxo o fluxo financeiro na vida da Bianca, tá bom? Então nós começamos com fui ver qual é o principal chakra dessa encarnação da Bianca e é o chakra sexual. É um chakra que ele é o responsável pelos prazeres, né? E é também o chakra onde a gente concentra as nossas culpas, tá? O percentual de desequilíbrio da Bianca estava em 25% na medição e a aura estava vermelho escura. Vermelho escura mostra uma pessoa com uma personalidade muito forte, muitas vezes é uma personalidade até difícil de se conviver, tá? Mas uma pessoa muito centrada, muito autossuficiente, mas também muito ansiosa, tá? O propósito dessa encarnação é de lições kármicas, então a gente já sabe que ela veio de uma encarnação onde ela passou por grandes dificuldades, teve que vencer grandes desafios, e essa encarnação ela está sendo posta à prova para saber se realmente as lições da encarnação passada foram aprendidas. O projeto de vida. O projeto de vida eu preciso entender se ela já está inserida no seu projeto de vida ou não. Porque para que a gente possa ter uma vida em harmonia, em equilíbrio, existe um projeto para cada encarnação. E se você estiver totalmente fora desse projeto, que você com o seu eu superior identificaram que seria o mais interessante vivenciar nessa encarnação, e se você se encontra fora desse propósito, isso gera uma quantidade muito grande de doenças, de problemas, de falta de fluxo. Então eu preciso identificar se você está ou não, se a pessoa está ou não dentro do seu projeto de vida. E sim, a Bianca está dentro do seu propósito de vida. A acupuntura é realmente aquilo que ela veio fazer, está inserido no projeto dela, do que ela veio oferecer, né, para a humanidade. Então, quanto a isso, sim, então a gente já sabe que o problema é menos sério do que está fora do projeto de vida, tá? A polaridade em que ela está vibrando é uma polaridade negativa, então a gente sabe que ela está nos desafios, né? Não na parte equilibrada das questões, mas sim na parte dos desafios. Não existe nenhum chakra em desequilíbrio, acredito, até por ser acupunturista, ela consegue, né, manter os chakras trabalhando de forma harmoniosa, então realmente não existe nenhum desequilíbrio de chakras, mas existe um desequilíbrio da criança interior. O que isso quer dizer? A criança interior dela, ela está com 80% de desequilíbrio. A nossa criança interior, ela é responsável pelo nosso processo criativo, tá? E essa criança interior é ela que nos traz o senso de acolhimento, ela que nos traz a sensação de segurança. Quando a criança se sente acolhida e segura, o adulto pode expressar a sua criatividade livremente. E a criança interior, ela também traz a alegria, né? Aquela alegria que é característica da criança, a gente traz, ela vem, expressa na nossa vida através da criança interior. Então aí a gente já consegue linkar duas questões muito importantes. Primeiro, o chakra principal é exatamente o chakra do prazer, que é o chakra sexual, tá? E é o chakra também dos processos criativos, tá? E a gente entende que tem uma criança interior que está em desequilíbrio, que está em dor, em sofrimento. Então essa criança não está no padrão de prazer.
Então, a gente já vê que tem uma questão emocional que precisa ser trabalhada e que está em desalinho, provocando já, a gente já consegue identificar um influxo energético. Ancestralidade e família de origem. Eu identifiquei que existem também crenças que foram passadas para a Bianca, que vieram da ancestralidade ou da família de origem, tá? Que são padrões de comportamento, padrões de pensamento, que trazem hoje para ela desequilíbrio. Tá? E aí a gente vai entrar agora na matriz anímica para essa encarnação. A gente vai entender qual é o formato do propósito dessa encarnação da Bianca. Tá? Existe uma essência, um arquétipo que é a essência da nossa alma. Esse arquétipo não muda. A gente entra e sai de encarnações, mas esse arquétipo é sempre o mesmo. O que muda é a matriz com todas as outras informações que esse arquétipo vai experimentar naquela encarnação. Tá? Então, a matriz, a essência arquétipa da Bianca é o sacerdote. Tá? Essa matriz é uma matriz muito interessante porque a gente, quando fala de um sacerdote, a gente remete à religiosidade. Pode ser, mas não necessariamente tem de ser. O comportamento que a alma que tem a essência, o arquétipo do sacerdote, ele tem uma alma que tem uma preocupação enorme em auxiliar as pessoas a encontrar o seu caminho. Tá? Principalmente aquelas pessoas que estão perdidas, que estão desacreditadas. Essas pessoas têm um dom, né, que é próprio desse arquétipo, para resgatar essas pessoas e mostrar um novo caminho para essas pessoas. Isso é muito legal, é muito bacana, tá? Agora, quando esse arquétipo está em desequilíbrio, né, a pessoa que tem o arquétipo do sacerdote em desequilíbrio, ele acaba desprezando as pessoas que não pensam como ele, que não conseguem se identificar com os seus dogmas ou com as suas certezas. Ele tem um comportamento de repúdio em relação a essas pessoas, pois ele entende que a sua visão é a mais acertada. E essa pessoa também que tem o arquétipo do sacerdote, ele sabe que existe algo além. Isso é muito bacana, que faz essa conexão com a espiritualidade, mas é espiritualidade sem religiosidade, tá? Ele sabe que existe, intuitivamente, ele sabe que existe algo além, né? Um Deus, uma força, uma inteligência que rege tudo aquilo que nos acontece. Então, ele resgata essas pessoas que começam a desacreditar dessa força, né? E com o seu auxílio, ela faz essa conexão, auxilia nessa conexão. Essa é a essência. Então, e depois essa essência é imutável, aí a gente entra para o padrão da matriz para essa encarnação. E a gente vai agora para o medo primordial. O que é o medo primordial? O medo primordial, ele é o gatilho para que a pessoa vá se deparar com todos os desafios que ela precisa para galgar o degrau dessa encarnação. Todos aqueles desafios que ela precisa vencer, eles serão atraídos até ela através do medo primordial. Tá? E o medo primordial da Bianca é a avidez. A avidez é a carência, é o medo de nunca ter o suficiente. A pessoa que tem o medo, a avidez como medo primordial, ela dificilmente se satisfaz com o que ela tem. Ela quer sempre mais e mais e mais e mais.
E a gente está falando de como é um medo primordial, ele não é limitado à parte financeira, por exemplo, né? Ele é extensivo a todas as questões da vida. Por exemplo, uma pessoa que é carente de afeto, por mais que as pessoas com quem ela se relacione ofereçam toda a atenção e todo o afeto para ela, ela sempre vai achar que precisa de mais. Ela nunca tem o suficiente, ela sempre vai cobrar e exigir mais e mais e mais. Tá? E são pessoas com tendência à compulsão. Tá? Compulsão por sexo, compulsão por drogas ou compulsão por comida, por bebida, por exercício físico, qualquer tipo de compulsão, tá? Uma outra questão interessante em relação à avidez, e nesse caso aqui em relação ao mapeamento, que a aura com a cor vermelho escura, ela é uma aura que mostra que a pessoa é muito ligada à fisicalidade e muito ligada ainda à matéria, tem uma ligação muito forte com a matéria. E a avidez tem essa característica, certo? Como é a carência, eu tenho medo de não ter o suficiente, então eu tento me cercar do máximo possível daquilo que é o meu motivo de carência, né? Que não é o que nós estamos analisando aqui, mas aquilo que é o motivo da minha carência, e quanto mais eu tenho, mais eu preciso, certo? Então, esse é o medo primordial. Aí a gente entra para o objetivo. Qual é o objetivo dessa encarnação de desenvolvimento, que precisa ser desenvolvido? O objetivo é a recusa. Quando a gente fala recusa, quando a gente ouve essa palavra, você pode perceber que o seu corpo responde de uma forma negativa, ou com um aperto na boca do estômago, mas com alguma sensação de medo, algo assim, e é físico isso, e é muito interessante, porque é uma questão de percepção em relação à palavra. Quando a gente entende que tudo tem as duas polaridades, positiva e negativa, a gente entende que a aceitação, ela tem a sua polaridade negativa na recusa. E não existe uma sem a outra. Elas estão sempre em equilíbrio. Então, para que você consiga receber bem a aceitação e trabalhar bem a aceitação, antes você precisa se conectar e entender a recusa. E a recusa, ela é muito importante. As pessoas não entendem a importância do saber dizer não, né? O não, quando você se recusa a fazer algo que você não quer fazer, que você se recusa a entrar numa história que não te interessa, quando você coloca o seu desejo real como prioridade, você está exercendo o objetivo da recusa. Você ganha força, coragem, certo? A sua vida ganha uma clareza e uma objetividade muito grande e você começa a viver dentro da verdade. Então, esse é o objetivo: aprender a lidar com a recusa para poder entender todo o valor que tem a aceitação. Isso é muito legal. É um aprendizado que ela trouxe, a Bianca trouxe para essa encarnação, mas isso é um aprendizado para todos nós. Né? A recusa de dizer não acabou se tornando uma coisa muito difícil na nossa cultura. Então, continuando. O modo de ação da Bianca é o poder, a forma como ela expressa tudo o que acontece com ela. E o poder, essas pessoas que têm o modo de ação como poder, elas já têm uma autoridade natural. Quando elas chegam nos locais, ela é logo percebida, ela é sempre chamada para liderar, né? Ou seja, nos grupinhos de estudo, de trabalho, ela sempre tem uma postura de liderança, porque isso é natural nela. E a polaridade positiva desse modo de ação é exatamente você exercer essa autoridade de forma natural, fazendo isso com amor, ouvindo as pessoas, chamando as pessoas para participar das decisões,
né? E essa polaridade em desequilíbrio, ela faz com que você se torne autoritário, né? Você priva as pessoas da liberdade, você priva as pessoas de participar das decisões. Então você entra no modo do autoritarismo, tá? Essa é a forma como o seu modo de agir em desequilíbrio se manifesta, tá? Um bocadinho aqui. A mentalidade, a forma como as coisas acontecem na sua cabeça, na sua mente, como você elabora as coisas que acontecem com você. Bem, a mentalidade é o estoico. E o estoico, para ele tá sempre tudo bem, tá sempre tudo certo, perdão, não é que esteja tudo bem, mas está sempre tudo certo. E esse estar tudo certo gera uma certa passividade, que dependendo da polaridade pode ser muito positiva ou muito negativa. Vamos falar primeiro na polaridade positiva. Você entende que existe uma força maior que traz e que governa tudo aquilo que acontece, e isso te traz uma tranquilidade, uma serenidade que faz toda a diferença na hora de você entender como você deve agir para reverter uma situação que não seja do seu agrado. Essa é a característica positiva. Agora, quando ela está na polaridade negativa, esse comportamento, ele mantém você, o estoico mantém você na zona de conforto. Porque você entende da seguinte forma: é como é, e eu não vou me mexer daqui, eu vou ficar aqui porque as coisas são como são. E isso gera uma passividade e uma apatia, né? Quando começa a mexer com seus medos, né? Você acaba se tornando uma pessoa apática dentro dos sofrimentos ou dentro das questões que você precisa resolver, e você acaba não saindo do lugar, entende? Então você precisa trazer essa forma de pensar para o positivo, pegar a serenidade de que tudo bem, a situação é como é. Isso te evita uma frustração e uma ansiedade, mas eu preciso modificar essa realidade. Então, o que eu devo fazer para modificar, aceitando que ela é como é, sem trazer uma resistência para o que está acontecendo? Porque tudo que você põe resistência cresce. Então, tudo aquilo que te acontece, você coloca resistência, você potencializa aquele acontecimento. Então, é importante começar a trabalhar para atingir a polaridade positiva da forma como trabalha a sua mente, tá? Depois disso, a gente tem o poder reativo, a forma como o seu corpo reage aos acontecimentos. É físico, como você reage fisicamente dos acontecimentos. É através do seu pensamento e da fala. Então, quando você está muito ansiosa, você começa a pensar, se exceder em pensamentos, e esses pensamentos, eles deixam você muito confusa, e eles te atrapalham demais, certo? E você também tem a tendência a falar, às vezes, o que não quer, o que não elaborou, ou então se calar e ficar com tudo remoendo dentro de você até que você exploda. Então, precisa encontrar um equilíbrio entre falar o que deve ser dito na hora que deve ser dito, que você entra ali na mentalidade, no estoico, conseguir a serenidade para se comunicar, certo? E manter a mente quieta, né? Para evitar esses excessos de pensamento. Então, a gente agora vai entrar numa outra fase do mapeamento, que é a fisicalidade da sua vida. É o que está acontecendo agora com você. Eu verifiquei a sua relação afetivo-íntima, ela tem 90% de ressonância, bacana. O seu profissional
como eu já havia identificado que você está dentro do seu projeto de vida, o profissional deu 100% de ressonância, então é isso mesmo que você veio fazer, você ama o seu trabalho e isso é muito legal. Agora, eu verifiquei que existem bloqueios emocionais que precisam ser trabalhados e esses bloqueios trazem a dificuldade do fluxo financeiro, eu verifiquei que existe um processo de ansiedade muito grande, você tá com um percentual de 90% de ansiedade, e além disso, 20% de depressão, quer dizer, tá numa depressão leve surgindo aí por conta, a mente fica no futuro, no passado, no futuro e no passado, acaba esquecendo do presente e a gente acaba adoecendo exatamente com crises de ansiedade e com crises depressivas, tá? Então, vamos lá. O problema emocional foi gerado na sua gestação. Eu não sei se você tem muita informação sobre isso, mas o que eu identifiquei na mesa é que você traz da gestação da sua mãe, né, com você, rejeição e culpa, tá? E também um sentimento de inadequação. E são esses sentimentos que a gente vai trabalhar em sessões de liberação de emoções com reprogramação celular. A gente vai trazer esses sentimentos, a gente vai aflorar esses sentimentos através da liberação de emoções, porque são sentimentos que você não vai ter acesso a eles, mesmo que se por acaso, se você fosse fazer trabalhos psicológicos, você não conseguiria ter acesso a essas emoções, porque você estava dentro da barriga da sua mãe. Então, você não tem registro mental dessas emoções, mas existem os registros vibracionais dessas emoções. E é esses registros que a gente vai acessar. A gente vai liberar esses bloqueios e reprogramar com um novo registro vibracional, tá? E depois disso, a gente vai trabalhar essa sua ansiedade, essa leve depressão com o trabalho de biblioterapia, que é o livro O Poder do Agora. Você vai ler o livro O Poder do Agora, ele tem um poder curativo extraordinário e vai auxiliar muito no seu ganho de consciência, que é muito necessário para que você saia desse padrão de ansiedade muito grande que você traz, tá? É necessário que você se utilize de floral de bar. Floral é rescue, você tá lá, você vai receber no PDF as informações direitinho como você vai tomar. Esse floral é um SOS exatamente para essas crises de ansiedade, tá bom? Eu vou colocar você, Bianca, no gráfico, no decágono, que é o gráfico da perfeição, para que você possa se conectar com a perfeição da sua criação, para que você entre no equilíbrio da sua perfeição, tá? E harmonizações. Agora, eu vi, ainda em relação ao seu trabalho e a questão financeira, eu vi uma situação muito interessante. A sua clínica, o local onde você trabalha. Você trabalha numa clínica em parceria com uma outra pessoa e você subloca um espaço e esse espaço ele tem 90% de desequilíbrio que é trazido para esse espaço através da dona do local, tá? E esse local ele tem 0% de ressonância com você e com o seu trabalho. Então, não adianta a gente colocar em gráfico, não tem nenhum trabalho que a gente possa fazer para colocar a sua energia naquele local. Esse local não é para você. Se você quer melhorar a sua situação financeira, se você quer alavancar o seu trabalho, porque ele tem tudo para ser muito bem sucedido, porque como eu venho dizendo, é o seu projeto de vida, sua energia é voltada para esse tipo de trabalho, você precisa de um outro local. Esse local não é adequado para você. Então, vamos lá, você me procurou para reorganizar a sua questão financeira. Então, o emocional, você se sentindo rejeitada, culpada, sem prazer, isso inibe, né, todo o seu processo criativo, bloqueia o seu fluxo de energia, principalmente a energia do dinheiro, porque a energia do dinheiro, para a gente materializar, é preciso prazer,
é preciso alegria. Se você não tem isso, a gente não consegue materializar. Aí a gente volta lá na criança interior, que está 80% em desequilíbrio, se sentindo abandonada e rejeitada, certo? Sem alegria nenhuma, e a gente vai tratar essa criança e junta com um local que não favorece a nada o seu trabalho, e a gente começa a entender por que a sua vida financeira não está fluindo, né? Então, a gente vai fazer você vai receber esse mapeamento em PDF, a gente vai começar a conversar para agendar os atendimentos, e os atendimentos a gente vai colocar aqui também, para você que está assistindo, que não conhece o trabalho de um terapeuta holístico, que não conhece o trabalho de um mapeamento quântico, para você começar a entender como tudo isso é feito, o quão profundo é o trabalho, e você vai acompanhando os tratamentos e, mais importante, os resultados. Bom estar com vocês, gente. Um abraço. Tchau.